teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Um texto para vocês em Gênesis capítulo 3, apenas o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Irmão, você conhece bem esse texto, você sabe bem essa história, que Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus deu a ele uma juntadora, uma esposa, e que naquele jardim, todos os frutos, de todos os vegetais, o homem desfrutava de tudo aquilo. Que o homem também era a coroa da criação. Deus deu a ele a capacidade de administrar, de colocar nome aos animais, mas Deus havia dado uma ordem para que o fruto de uma árvore ele não tocasse. E a Bíblia diz que a serpente persuadiu a mulher pegou o fruto e deu ao seu esposo, e na viração do dia, como de costume de Deus descer naquele jardim para falar com a sua criação, para falar com teu filho Adão, a Bíblia diz que Deus o chamou e Adão se escondeu porque viu que estava nu. E o Senhor perguntou: quem diz que tu está nu? E eles confessaram que havia comido daquele fruto e que a mulher havia lhe dado. A mulher diz que foi a serpente, como vocês conhecem. E Deus agora, para que um homem não coma do outro fruto, da árvore da vida eterna, e um homem não vivesse eternamente, Deus põe eles para fora desse jardim, e o homem vai ter a sentença do seu pecado, vai viver com o suor do seu rosto, vai ter que semear, plantar na nova terra, e Deus coloca anjos com espada desembainhada sobre o jardim. E ao pensar sobre isso, aquilo que Adão conhecia, aquilo que Adão viveu em termos de comunhão, de relacionamento, de amizade com Deus, e de saber que naquele jardim havia uma árvore que era a árvore da vida eterna, e agora está fora do jardim. Os textos a seguir não vai dizer nada relacionado a isso, mas eu fiquei pensando comigo mesmo: se um dia eu estivesse no jardim, que lá tivesse um fruto que eu comesse e vivesse eternamente, e eu fosse expulso daquele lugar para viver em uma outra região, para plantar tudo de novo, e todas as árvores ou as sementes que eu plantasse, por mais que produzisse todos os frutos que havia naquele jardim, jamais um homem poderia plantar e semear uma árvore que lhe daria o fruto da vida eterna. Então entendo eu que na cabeça de Adão, ele começa a olhar e dizer: eu estive no jardim, eu estive num local onde havia um fruto da vida eterna, mas eu fui expulso e hoje eu não posso adquirir esse fruto. Eu tenho plantado os outros frutos todos que o jardim tem, mas eu não consigo plantar deste fruto da vida eterna. E é bem verdade, porque a vida eterna não vem do esforço, a vida eterna não vem do suor, a vida eterna ela não vem do ser humano. E é por isso que Jesus talvez vai dizer lá no Evangelho de João, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Talvez os seus discípulos, aqueles que ouviam a história de Adão no jardim, ficaram confusos dizendo:
Como ele pode dizer que ninguém vai ao Pai através dele? Mas o que Adão nos contava era que no jardim havia uma árvore, e essa árvore tinha o fruto da vida eterna. E Adão foi expulso e não pôde comer, e não pôde adquirir essa árvore. E aí Jesus, no capítulo 15 de João, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, eu limpo para que produza mais fruto, mas aquela que não produz eu corto e lanço para ser queimada. Talvez ali os discípulos entenderam o que Jesus estava querendo dizer, porque se no jardim do Éden havia uma árvore que produzia um fruto da vida, agora Jesus se revela como essa árvore, a videira verdadeira. E era isso que eu quero deixar ao teu coração. Talvez você um dia esteve perto da vida eterna. Talvez um dia você passeou pelo jardim, você teve contato, comunhão, mas hoje você tem visto como se a porta do jardim, como quando Adão foi expulso e ele viu, a porta do jardim se fechou. Eu não tenho mais acesso à árvore da vida, mas eu quero dizer que Jesus ele morreu. E quando Jesus ele morreu e foi colocado uma pedra no sepulcro, a humanidade, os seus discípulos também acharam dizendo: perdemos ao acesso à árvore da vida, ela está morta, está fechado o sepulcro, ninguém tem mais contato com ele. Mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele começou a aparecer aos seus discípulos para que se cumprisse o que a Escritura disse ao seu respeito, dizendo: paz seja convosco. E é isso que eu quero dizer a você que ouve essa mensagem. Jesus, ele é a árvore da vida eterna. O homem lá atrás, o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão foi expulso do jardim, mas o segundo Adão, no jardim do Getsêmani, orou, se humilhou, lá ele foi preso, foi levado à cruz, venceu a morte, para que eu e você tivesse acesso a esta árvore, a videira verdadeira, e pudéssemos adquirir o fruto da vida eterna. Por isso que Jesus está dizendo: ninguém vai ao Pai senão por ele. A salvação vem de Cristo. Ela não é por obra, ela não é por ação humana, mas ela é por graça, favor imerecido. Abra o teu coração, receba esse Jesus nessa data tão comemorada dessa semana que nós estamos vivendo, não como um Cristo morto, não como um Cristo crucificado, não como um Cristo ainda em uma parede, em um madeiro, mas como um Cristo que ressuscitou e está dizendo: neste jardim, neste mundo, aonde você achava que você, por ter pecado, não teria mais direito à salvação, eu sou a árvore da vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Deus te abençoe em Cristo Jesus e uma boa semana em nome de Cristo.